Olá, querido entusiasta da arte do saber. Graças à internet, diariamente somos bombardeados com séries de informações sobre os mais variados assuntos científicos, desde o lançamento de uma sonda espacial para a superfície de Marte até o desenvolvimento de vacinas para o Covid. Mas você já parou para pensar sobre como os conhecimentos necessários a tais inovações são descobertos? Ou melhor, você já parou para pensar no que é ciência, no final das contas? Pois bem, ficou curioso? Então não saia daí e descubra o que filósofos como Aristóteles, Francis Bacon e Karl Popper podem nos ensinar sobre o que vem a ser o saber científico e como obter conhecimento da melhor maneira possível. E após assistir, você poderá testar o que aprendeu no mini teste que está na descrição do vídeo. É muito importante que ele seja respondido, para que você possa ver se realmente conseguiu absorver o conteúdo. Então vamos lá! Bem, é fato que, desde que o homem se entende por gente, ele tem buscado maneiras que o façam conhecer as verdades sobre a vida e o universo. E não satisfeito com apenas saber essas verdades, os homens também têm buscado justificá-las, ou seja, saber por que de estarmos aceitando tais verdades. Essa longa busca, que acontece até os dias de hoje, inspirou grandes pensadores a criarem métodos para encontrar e justificar as observações dos fenômenos naturais, e também os fenômenos não naturais, como é o caso do desenvolvimento de inteligências artificiais, da doação de órgãos e de uma possível viagem a Marte. No futuro, é claro. What is actually happened? Of course it happened. I think Esses métodos de obter conhecimento se tornaram fundamentais nos estudos científicos contemporâneos, o que faz serem amplamente utilizados em todos os ramos da ciência, na química, na física, na medicina, na biologia, na engenharia, na matemática e muitos mais. Tá beleza, Zabu. Eu já entendi que os métodos de se obter conhecimento são super importantes para a ciência e todas as suas áreas. Mas que métodos são esses? Excelente pergunta, Geminho. Mas calma aí. Para saber que métodos são esses, nós vamos ter que voltar para o século IV a.C., período em que viveu Aristóteles, um dos mais importantes filósofos que já pisaram na Terra. It came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, viveu de 384 a.C. até 322 a.C., quando morreu devido a complicações estomacais. Apesar disso, ao longo de sua vida, Aristóteles escreveu diversas obras reconhecidamente importantes que impactaram a maneira de pensar da época, e até hoje ouvimos falar muito sobre elas. Algumas delas são Ética, Metafísica, Política, Poética e Retórica. Mas o que nos interessa aqui é o que Aristóteles explicou na sua coletânea conhecida como Órgano, onde introduziu suas ideias sobre o que viria a ser o pensamento lógico, e, em especial, introduziu o primeiro método que abordaremos nesse vídeo, o método dedutivo. Para explicar o método dedutivo sucintamente, nada é melhor que darmos um exemplo em que ele é aplicado. Considere, portanto, o seguinte raciocínio. Todos os filósofos são malucos. Todos os cientistas são filósofos. Logo, todos os cientistas são malucos. Então, Geminho, deu para entender a lógica por trás desse raciocínio? Ah, Zabu, isso é muito fácil. É óbvio que se todos os filósofos são malucos e todos os cientistas são filósofos, então todos os cientistas só podem ser malucos. Muito bem, é isso mesmo. Uma das características mais marcantes do método dedutivo é que suas conclusões parecem surgir naturalmente na sua mente. Mais especificamente, esse tipo de dedução, conhecido como silogismo aristotélico, é formado com base em duas premissas e uma conclusão. Tanto as premissas quanto a conclusão são acompanhadas dos chamados quantificadores, que são termos como todo, nenhum, algum e pelo menos um.
Se ainda não tiver ficado claro o porquê desse tal método dedutivo funcionar, veja o seguinte esquema, baseado naqueles diagramas de Venn. Lembra? Que você viu nas suas aulas de matemática, no ensino fundamental. A premissa "todos os filósofos são malucos" pode ser interpretada como sendo o conjunto de todos os filósofos dentro de um conjunto maior, que é o conjunto de todos os malucos. Note que, como o conjunto dos filósofos está dentro do conjunto dos malucos, é óbvio que todos os filósofos são malucos, não é? Agora, veja que esse outro conjunto menor está totalmente contido no conjunto dos filósofos. Esse é o conjunto de todos os cientistas. Assim, como o conjunto dos cientistas está contido dentro do conjunto dos filósofos, podemos dizer que todos os cientistas são filósofos, que é a nossa segunda premissa. Agora, veja como está claro. Se todos os filósofos são malucos e todos os cientistas são filósofos, então é lógico que todos os cientistas são malucos, não é mesmo? Agora que você entendeu isso, e antes de passar para o próximo método, é imprescindível saber mais um detalhe, que talvez seja a principal característica do método dedutivo. Você sabe qual é a diferença entre verdade e validade? Pause o vídeo e pense por um momento. A few moments later. Pensou? Espero que sim. Pois bem, veja se você acertou. A distinção entre verdade e validade é a seguinte. Retomemos o nosso silogismo inicial. Quanto ao critério da verdade, as premissas e a conclusão podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, baseado em se elas procedem ou não. No caso do nosso silogismo, tanto as premissas quanto a conclusão são falsas, pois existem filósofos que não são malucos, existem cientistas que não são filósofos, e existem cientistas que não são malucos. Mas considere o seguinte exemplo. Todas as orcas são baleias. Algumas orcas são planetas. Logo, alguns planetas são baleias. Mas, Abu, agora o maluco é você. Calma, Geminho. É isso mesmo. Note, nesse silogismo, que a primeira premissa é verdadeira, pois, de fato, todas as orcas são baleias. Já a segunda premissa, como você mesmo já observou, evidentemente é falsa. É um absurdo. Como é que algumas orcas poderiam ser planetas? Seria uma orcaneta? Uma plana orca? Definitivamente não. Da mesma maneira, a conclusão desse raciocínio é falsa, pois não faz sentido que alguns planetas sejam baleias. Ah, agora sim, consegui entender. Pois é, meu jovem. Mas agora observe um detalhe importantíssimo. O raciocínio utilizado, mesmo que suas premissas e suas conclusões sejam absurdas, é válido, pois segue naturalmente a lógica dedutiva. Não está enxergando? Vamos trocar os substantivos por letras, como na matemática. Assim teremos: todos os As são Bs, alguns As são C, logo, alguns Cs são B. Observe esse raciocínio utilizando a teoria dos conjuntos. Existe um conjunto A contido num conjunto maior B, e, desse modo, todos os As são B. Além disso, existe um conjunto que compartilha alguns de seus elementos com o conjunto A, e, assim, alguns As são C. A partir disso, nossa conclusão ficou evidente. De fato, como pode ser visto no diagrama, alguns Cs são B. Concorda? Mas lembre que esse raciocínio nada mais é do que o raciocínio anterior das orcas e dos planetas. Então, como já discutido, a primeira premissa é verdadeira, a segunda é falsa e a conclusão também é falsa. Porém, é aí que entra outro critério. Um raciocínio pode ser válido ou inválido, independente da verdade das premissas e da conclusão. Assim, esse silogismo é um raciocínio perfeitamente válido, pois é justificado logicamente, ainda que tenha premissas falsas. Ufa, deu para cansar, hein? Pois então agora, você já sabe em que consiste o método dedutivo. É claro que, como é de se esperar, o método dedutivo se desenvolveu muito depois de Aristóteles, e, hoje em dia, temos acesso a outros modos de se deduzir
que não são simples silogismos, como, por exemplo, o modus ponens e o modus tollens, criados por Teofrasto, discípulo de Aristóteles. Entretanto, isso já é tema para outro vídeo. Vamos então agora descobrir um pouco sobre o próximo método de se obter conhecimento, o método indutivo. Para isso, vamos ter que avançar aproximadamente 2000 anos na nossa linha do tempo, para o final do século XVI e início do século XVII, época em que se viveu Sir Francis Bacon, um dos principais defensores desse método. Sir Francis Bacon nasceu em janeiro de 1561 e morreu aos 65 anos de idade, em abril de 1626, em Londres, na Inglaterra. Ele foi político, cientista e filósofo durante a vida, tendo feito parte da corrente empirista do conhecimento, na qual todo conhecimento provém exclusivamente das observações da natureza. Bacon dizia que o método dedutivo que se originou em Aristóteles não era útil na prática, pois não se adquire conhecimento ao se fazer uma dedução. De fato, a conclusão de um raciocínio dedutivo válido já se encontra contido nas suas premissas, ou seja, o único papel da proposição conclusiva é explicitar a conclusão das premissas. Por isso, Bacon, em seu novo órgão, que é uma clara referência a uma superação do órgão de Aristóteles, defendeu um outro método de se obter conhecimento. Só que dessa vez, o método traz consigo algum conhecimento novo, que não está incluído logicamente nas suas premissas. Para ilustrar esse novo método, o método indutivo, observe a seguinte situação. Pedro, estudante de engenharia, adquiriu o hábito de todo dia passear em volta ao lago ao lado de sua faculdade. No primeiro dia, durante seu passeio, Pedro observou uma capivara na margem do lago, tirou uma foto de recordação e seguiu para sua casa. No segundo dia, ao chegar ao lago, viu novamente a capivara na margem do lago, se alimentando das gramíneas no solo. Da mesma maneira, ocorreu no terceiro dia, e no quarto, e no quinto, e assim por diante. Assim, sempre que Pedro ia novamente ao lago, esperava encontrar a capivara comendo as gramíneas do solo. Pois então, essa situação é um exemplo claro do emprego do método indutivo. Observe o raciocínio. No primeiro dia, a capivara estava no lago comendo a grama. No segundo dia, a capivara estava no lago comendo a grama. No terceiro dia, a capivara estava no lago comendo a grama. Logo, todos os dias, a capivara estará no lago comendo a grama. Como pode ser visto nesse raciocínio, partiu-se de premissas particulares, ou seja, específicas de cada dia, e obteve-se uma conclusão geral, no sentido de que ela vale para todos os casos, porém não necessariamente seguindo das premissas. Não há um raciocínio lógico válido, nem uma representação por meio da teoria dos conjuntos, que justifique a afirmação dessa conclusão. Entretanto, muitas vezes raciocinamos desse jeito no nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Por exemplo, se você mora em um ambiente urbano, sabe aquelas vezes que você acaba tendo que passar a pé por uma rua mal iluminada, ou um ambiente escuro. Então, normalmente, você deve ficar com medo de acontecer alguma coisa nessa sua passagem, como pode ser assaltado, por exemplo. Ladrão! Mas você só tem esse medo porque, provavelmente, você já ouviu muitas histórias de pessoas que foram assaltadas em ruas escuras, ou talvez você mesmo já tenha sido vítima de um roubo e, por indução, pensa que isso pode acontecer mais uma vez. Pois bem, agora que você já conhece os métodos dedutivo e indutivo e sabe suas principais semelhanças e diferenças, podemos passar para o terceiro e último método, o método científico. Na realidade, existem diversas vertentes sobre o que vem a ser o método científico e o que seria fazer ciência. Neste vídeo, apresentaremos apenas uma delas e, para isso, teremos que avançar no tempo mais uma vez. Porém, agora iremos para o século XX, período em que se viveu Karl Popper, reconhecidamente um dos filósofos da ciência mais importantes do século passado.
Karl Popper nasceu em Viena, atual capital da Áustria, em julho de 1902 e faleceu em setembro de 1994, em Londres, no Reino Unido, onde atuou como professor na London School of Economics. Popper era contra a filosofia empirista de que o conhecimento científico é exclusivamente obtido a partir da observação da experiência, pelo método indutivo. Isso porque o método indutivo não traz conclusões justificadas e necessariamente verdadeiras. Pelo contrário, o máximo que se pode dizer sobre uma conclusão que utilizou o método indutivo é que ela é provável, mas não certa. E, na verdade, isso é um famoso problema filosófico, conhecido como o problema da indução. Para se ter uma ideia do problema que encontramos em raciocinar indutivamente, o filósofo Bertrand Russell deu um exemplo parecido com o seguinte. Havia uma galinha no galinheiro. Essa galinha, desde que era um pintinho, foi diariamente alimentada pelo seu João, até que se tornasse uma galinha saudável. Certo dia, essa galinha estava na espera do seu João para alimentá-la. E quando seu João abriu a porta do galinheiro, a galinha já foi ao seu encontro para receber os grãos de milho. No entanto, era dia de ceia de Natal, e a galinha foi degolada para ser servida à mesa. Vixe, Zabu, nem precisa comentar mais nada. Já deu para entender qual é o problema da indução. Pois é, Geminho. Por isso, não podemos nos apoiar tanto no método indutivo, já que, a qualquer momento, podemos ser degolados, assim como aconteceu com a galinha. Tendo o problema da indução em vista, Popper propôs, em sua obra A Lógica da Pesquisa Científica, um novo método de se obter conhecimento, que, na verdade, é uma mistura entre formular hipóteses e o método dedutivo. Esse novo método ficou conhecido como método hipotético-dedutivo. A partir disso, Popper construiu o método hipotético-dedutivo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, observa-se os fenômenos da natureza. Tendo observado continuamente a ocorrência de determinado fenômeno sobre certas condições, formula-se, por preferência, uma hipótese. A partir dessa hipótese, são deduzidas as suas consequências e, por fim, testa-se se essa hipótese ou suas consequências estão de acordo com as observações da natureza. Caso essa hipótese não esteja de acordo com as observações, refuta-se a hipótese. Mas, caso essa hipótese esteja de acordo com as observações, submete-se a hipótese a mais testes, e mais testes, e mais testes, sempre buscando falsificá-la. Ué, agora eu tô confuso. Como assim sempre buscando falsificá-la? O objetivo não é encontrar alguma hipótese ou teoria que esteja correta? Muito bem colocado, Geminho. Mas aí é que você se engana. Karl Popper é um incansável defensor do falsificacionismo, segundo o qual uma teoria só pode receber o status de científica se e somente se ela for falseável. Assim, para Popper, as hipóteses formuladas por preferência devem ser testadas para que sejam refutadas. Porém, quanto mais uma teoria ou suas implicações deduzidas forem capazes de resistir aos testes, mais forte é essa teoria. Voltemos então ao exemplo da capivara. Interpretando esse exemplo, agora utilizando o método hipotético-dedutivo, percebemos que, já que todos os dias Pedro vê a capivara na margem do lago comendo gramíneas, ele formula, por indução, a hipótese: todos os dias a capivara estará no lago comendo gramíneas. A partir desse enunciado, Pedro faz uso do método dedutivo para deduzir suas consequências. Veja o que Pedro deduz. Todos os dias, a capivara está no lago comendo gramíneas. Amanhã é um dia. Logo, amanhã a capivara estará no lago comendo gramíneas. Essa dedução funciona não somente para o dia de amanhã, como também para o dia depois de amanhã, e também para o dia depois de amanhã, e assim por diante. Sendo assim, Pedro pode testar a sua teoria de que a capivara está todos os dias comendo gramíneas no lago, apenas indo lá a cada dia e verificando se a capivara está realmente lá. Enquanto a capivara estiver lá, a teoria de Pedro vai ganhando força. Porém,
provavelmente algum dia essa capivara não estará ali, seja por qual for o motivo, morte, mudança de habitat, entre outros. Quando esse dia chegar, Pedro verá que a capivara não está no lago comendo gramíneas e, assim, terá que refutar a sua teoria. E o mais importante, isso é bom. Não é porque a teoria foi refutada que isso é algo ruim. Muito pelo contrário. Perceber que essa teoria está errada significa não cometer mais o erro de assumir, por hipótese, que ela está correta. E se você, entusiasta do saber, entendeu isso, você não é apenas sabido, como também um sagaz estudante de lógica. Até que enfim chegamos ao final dessa corrida, hein? Percorremos a história em busca dos principais métodos de se obter e justificar o conhecimento obtido. Passamos pelo método dedutivo de Aristóteles, pelo método indutivo de Sir Francis Bacon e, há pouco, pelo método hipotético-dedutivo e o falsificacionismo de Karl Popper. Esperamos que tenham entendido quais são as principais características de cada método, pois somente assim é possível realmente compreender o funcionamento das descobertas científicas, seja na química, na medicina, na astronomia ou na engenharia. Ah, e não se esqueça de fazer um mini teste sobre o conteúdo aprendido, aqui na descrição do vídeo. É de grande importância para você saber se conseguiu absorver o conteúdo, e também para nós encontrarmos as maiores dúvidas no assunto. Então, é isso, pessoal. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. E agora, você consegue dizer o que é ciência, afinal?